Então, pessoal, vamos então gravar aqui um vídeo, ok? Antes de mais, peço desculpa por não conseguir fazer o tal dito vídeo que eu disse que também iria postar na semana passada, mas vou fazê-lo então ainda esta semana, gente, ok? Pronto. Então, obrigada a todos que assistem aqui o canal, que assistem aqui os vídeos, obrigada a todos que acompanham aqui. Relevem a minha roupa, pronto, estou em casa, ok? Pronto. Então, estou aqui para fazer um vídeo em relação, ou digamos, analisar um caso ou vários casos um pouquinho dentro do mesmo contexto, daquele caso que ainda recentemente foi falado, que o filho matou a mãe, simplesmente tem 14 anos, gente. Como ultimamente se tem visto filhos a querer matar, né? Pais, inclusive também aconteceu a uma filha que queria matar o pai, mas ela já era adulta e só por causa de bens imobiliários e etc, etc, gente. E depois também, como também é de vosso conhecer, existe cada vez mais crianças ou jovens, adolescentes que estão a suicidar-se. Como também houve recentemente aquele caso na escola de isso acontecer, ok? Então, eu venho aqui falar um pouquinho mais e quero que este vídeo seja mais concentrado em relação a o que é que realmente está a acontecer com os nossos jovens, com os nossas crianças, o que é que realmente está a acontecer com os nossos pais. Quando eu digo pais, é pai, mãe, famílias que educam, o que é que está a falhar, gente, ok? É nesse sentido que eu me quero focar, portanto, infelizmente são casos que vai acontecer muito mais. Está a ser uma situação complicada, gente, que isto não está seguro para ninguém. Para agora é o que temos assistido na televisão, que querendo ou não a gente volta e meia queremos estar informados das coisas e essa informação sai e nós acabamos por saber das coisas. Pronto. Então eu coloco aqui, eu tenho aqui perguntas ou algo para eu não me perder e para ser um pouco mais objetivo na situação. Eu fiz tipo tópicos para falarmos de alguns pontos, ok? Pronto. Uma das questões que eu coloquei aqui é: a educação está correta? É uma autoanálise, é uma pergunta que eu deixo aqui para vocês refletirem como pais, como, sei lá, tios, irmãos, filhos, como avós, quem for o responsável pela criança, jovem, adolescente, ok? Eu pergunto se a educação está correta e adicionei mais 3 questões abaixo deste título, que diz assim: será que falta algo? Têm coisas demais? Ou têm a liberdade demais? Eis a questão, gente. É assim, já estou aqui a apontar que já mencionei este ponto. É assim, a meu ver, da atualidade que nós temos agora, eu acho que os jovens têm aquilo que é preciso, os jovens têm roupa,
tem casa, tem comida na mesa. Os jovens têm aparentemente uma família funcional, gente. Eu já vou chegar a esse ponto. Andam na escola e eu pergunto: o que é que aqui tem de mal? Neste ponto eu acho que não tem nada de mal, gente. Agora, quando eu me refiro a falta algo, será que esse jovem ou essa criança tem a devida atenção, a devida dedicação, o devido apoio, o devido conselho dos pais para alguma situação da sua vida que eles estejam a passar, seja na escola, seja fora da escola, seja noutro sentido? Será que os pais param para conversar com os seus filhos, tentar perceber o que é que se passa, se está realmente tudo bem? Será que os pais têm tempo para estar com os seus filhos? Tudo isso requer uma análise, ok? Uma reflexão. Pronto. Depois, será que eles têm demais? É assim. Eu acho que, a meu ver, para aquilo que a gente ouve falar dos antigos, seja avós, seja dos nossos pais, seja de tios avós ou etc. O que eles relatam muito é que antigamente era muitos filhos, na maioria ou na grande maioria as mulheres ficavam em casa e eram domésticas, a cuidar da casa, a cuidar dos filhos, a cozinhar, a lavar a roupa, a limpar a casa, etc, etc, gente. Muito dos casos era assim. E o homem é que trabalhava. Pronto. Havia pouco em termos de alimento, por aquilo que eu tenho visto e por aquilo que eu tenho ouvido falar, dizem que havia pouco alimento, mas do pouco alimento ainda assim repartiam por todos. Eu agora digo-vos assim, se antes havia pouco ou nada, agora existe o essencial ou mais do que o essencial, e eu pergunto o que é que falha. Eu acho que por aquilo que relatam antigamente passavam necessidades, mas toda a gente era unido, respeitava o pai e a mãe, sabiam que estando debaixo do teto dos pais, os filhos tinham que ser obedientes e tinham que cumprir regras, seja do pai e seja da mãe. Porque quem mandava eram eles. E ai daquele que dissesse, ai é este assim... Pronto. Não havia o ai. Não havia tempo para resposta ou para respostar. Pronto. Eram outros tempos, as pessoas não eram tão evoluídas, as pessoas não tinham tanta tecnologia, as pessoas, tudo o que tinham era do seu esforço, ou seja, o tempo que lhes sobrava era só chegar a casa, comer, estar à mesa com os seus e depois ir para a cama, porque, digamos, dormindo, logo vinha um dia seguinte de trabalho. Daquilo que eu ouço e que eu já tenho assistido muitas pessoas a relatar da sua vida. E agora eu comparo assim, se antes não havia tudo o que uma pessoa queria, agora, na grande maioria dos casos, quase toda a gente tem o essencial e tem mais do que o essencial. E eu pergunto, agora se as pessoas têm tudo, porque é que as pessoas não são felizes? E eu questiono assim, há quem diga que o dinheiro é felicidade. Ok, porque o dinheiro ajuda a comprar algo que tu possas
querer, de algo que tu gostes ou de algo que tu queiras concretizar ou realizar. Mas eu pergunto, depois de teres esse objeto ou de ter essa coisa que tanto idealizaste, eu pergunto, será que agora que o tens, tu és feliz com ele? Eu pergunto se isso realmente traz a felicidade. Acho que isto tem que ser falado, acho que isto tem que ser analisado. Eu não sou ninguém, mas eu quando estava na escola e eu já estava na minha fase de adolescência, não foi uma jovem, como é que eu ia dizer, rebelde, mas tive que ser acompanhada pela uma psicóloga. Hoje eu sou aquilo que eu sou, graças a essa psicóloga. A minha personalidade foi moldada de certa forma graças a ela. Ainda hoje é o dia que eu tenho contacto com ela. Aonde, em qualquer sítio que eu esteja, ela se preocupa. Eu acho que temos que falar mais, que isto está a ser grave, e eu acho que realmente os jovens ou os pais têm que pensar assim, a meu ver, e como conselho de mãe e de jovem que fui já, nessa época de escola, de adolescência, eu acho que estes jovens adolescentes precisam de ser acompanhados, sim. Se existe o problema da doença mental, que cada vez mais existem pessoas depressivas, oprimidas e etc., eu acho que os jovens já têm que ser acompanhados, já deveriam de ser acompanhados. Mas quando digo que deveriam ser acompanhados não é quando lhes apetece. Devia de haver uma lei ou a escola que obrigasse a que os jovens fossem simplesmente acompanhados. Na minha opinião e na minha perspectiva, ninguém morre. Um psicólogo praticamente vai ajudar a pessoa a superar as suas dificuldades, a lidar com as frustrações, a lidar com as perdas, a lidar com o sofrimento, com a rejeição, com a revolta que a pessoa sinta dentro, com a raiva que sinta dentro. Ou seja, vai arranjar ferramentas para que a pessoa consiga ser um ser humano dentro do possível no meio da sociedade. Pronto. É aquilo que eu tenho a dizer. Vamos passar à frente. Acho que já o vídeo já vai ficar um bocadinho longo, mas pronto. Depois, o que é que a outra questão é: existe muita liberdade. É assim, a meu ver, eu acho que sim, existe muita liberdade, porque hoje em dia quase não existe muitos limites que se possa impor, seja da parte dos pais, seja da parte da escola, seja da parte de outra entidade que seja responsável pelas crianças e jovens adolescentes. Porquê é que eu digo isto? Porque desde o momento que retiram a autoridade aos pais de corrigir os seus filhos em determinadas atitudes, em determinados comportamentos, em determinadas atuações que eles tenham, os pais hoje em dia têm medo de repreender os seus filhos porque têm medo de receber uma denúncia, quem esteja por perto a assistir, e então não querem repreender ou discutir no meio de um supermercado para repreender e educar o seu filho. Os pais, muitos deles, queriam repreender ao bater nos seus filhos
só para repreender de um ato que está errado. E hoje em dia não se pode fazer isso. Hoje em dia não se pode fazer isso. Não quer, ou eu estar a dizer isto, não quer dizer que eu estou a favor propriamente disso, mas também não estou na totalidade contra, porque assim, antigamente a educação que havia era logo que uma pessoa fizesse, ou uma criança fizesse uma asneira ou um comportamento menos bom, era logo uma sapatada, ou levava, mas levava bem. Pronto, não quer dizer que eu seja a favor disso, mas de certa forma não havia, ou não se via tanto, jovens ou adultos a se tornar assim pessoas que se tornavam criminosas. Estão a entender? Pronto. É só nesse ponto. Não estou a dizer que se calhar às vezes falta, às vezes eu também concordo que se calhar não fazia mal nenhum, ok? Também levei, às vezes até levei e não tendo culpa, e estou aqui, gente. É aquilo que eu vos estou a dizer. Eu sou apologista, sim, que os pais têm que tentar educar os filhos, chamar à razão, chamar à atenção, repreender falando. Se tiver que se alterar um pouquinho a voz, também ninguém morre, na minha opinião, mas claro que depende do tom de voz. Estar a falar com os filhos, o olho no olho, não é a criança está em baixo e o pai está em cima, ou a mãe está de pé e a criança está sentada com aquele ar de autoridade. Temos que passar a mensagem que eles compreendam. O problema está na dificuldade, é se o jovem entende, se o jovem está a levar demasiado a sério o que os pais estão a dizer, se o jovem está a levar demasiado a sério para a brincadeira, enfim. A questão está aí. É que muitas das vezes os pais tentam dar educação e o pai está tão enervado que o filho não vai receber da melhor forma aquela repreensão, aquela chamada de atenção, não vai receber da melhor forma. Depois gera aí o comportamento de revolta, a raiva, de injustiça da parte do jovem, porque não concorda, mas pronto, gente, o jovem tem que entender assim, mesmo que não concorde, tem que respeitar a decisão da mãe, ou do pai, ou de quem está responsável por ele. Tem que respeitar. Porque se esse jovem estivesse numa instituição, independentemente ele gosta ou não gosta, ele tem que fazer. Se estivesse numa instituição, é assim que funciona. Eu agora pergunto assim, às vezes nas instituições não têm a devida atenção, o carinho ou as coisas que eles gostariam de ter, e muitos estão lá não é porque gostam, mas têm que estar lá, por outro motivo qualquer. Eu digo assim, também digo que essas crianças ao sair de lá não quer dizer que vá ser melhores seres humanos para a sociedade, porque muitos ainda assim saem dessas instituições quando atingem a idade adulta, não é? De maior de idade, e no entanto são crianças revoltadas. Pronto. E eu pergunto, e torno a frisar, o que é que está a falhar? Estão a entender? Pronto. Vamos passar então à segunda, que é: os pais dedicam-se, mas mesmo assim os filhos tornam-se assim e cometem crimes. Educam corretamente os pais? Os pais não conseguem educar por falta de tempo? Falta de respeito é o que falta? Não deixas, mas eu faço? Isto da parte dos filhos a responder aos pais. Tenho que ter porque o meu amigo ou amiga tem. Também da parte dos filhos a responder aos pais. São certas atitudes.
Pronto. E eu agora digo assim, isto são pormenores que acontece, né? Acontece. São situações que os pais ficam em dúvida, têm receio de ser pais, de educar os seus filhos perante a lei, porque senão levam processo por violência doméstica, porque agrediu o seu filho, porque estamos agora nisto. É agora o que nós temos. Eu agora pergunto, será que essa lei veio para favorecer os jovens? E eu pergunto assim, veio favorecer os jovens, então quando tal os jovens mandam mais pressa nos pais? Claro que eu não sou de acordo que os pais vir ao ponto de porrada espancar os filhos até que a criança fique... Enfim, isso eu não concordo. Mas eu também sou um pouco daquele ponto, que é assim, o pai já tentou falar, bem, o pai voltou a falar, o pai levantou um pouquinho a voz, mas chamou a atenção. O pai já está farto de chamar a atenção sempre do mesmo erro. E a criança faz. Eu pergunto nesta situação, então o que é que os pais têm que fazer? Porque as crianças não são todas iguais. Há crianças que dão mais trabalho, sim. Há crianças que são mais rebeldes, sim. Há crianças que por elas gostam de fazer as asneiras atrás das asneiras e só depois, muitas das vezes quando chegam à idade adulta, é que começam a entender e a ganhar mais responsabilidade, quando começam a trabalhar e assim é que começam a dar mais valor aos pais. E eu pergunto porquê? Isso então é falta de maturidade do jovem. Portanto, não podemos considerar que todos os jovens que tenham 14 anos, ou 15 anos, ou 12 anos, entendem tudo que os pais dizem, porque eu já não me acredito nisso. Porque muitas das vezes, quando se vai fazer uma avaliação a uma criança ou a um jovem, ele, para além de ter corpo ou ter a idade, muitas das vezes nessas avaliações, os médicos fazem as avaliações e dizem ao caso que a criança tem, por exemplo, tem 15 anos, mas só tem mentalidade, por exemplo, de 12. Há esses casos. Portanto, estamos cada vez mais a ver que, se calhar, o cérebro não acompanha como deveria de acompanhar. Portanto, é que eu digo e falo que, se calhar, quando chega a uma determinada idade da adolescência, deveriam de obrigar, ou deveria haver uma norma, que os jovens deveriam de ser todos eles acompanhados num psicólogo, seja na escola ou até mesmo pelo Sistema Nacional de Saúde, mas desde que sejam um competente, né? E que faça o seu trabalho e que faça a sua avaliação se realmente o jovem está a ser um jovem dos parâmetros, digamos, normais, para também podermos ajudar um pouquinho os pais, as famílias, né, nesse ponto, ou até para sabermos o que é que estamos a educar para colocar no meio da sociedade quando eles se tornam adultos. Por isso é que eu estou aqui a falar, ok? Pronto. Depois, há atitudes também que os jovens têm aquelas coisas que viram-se para os pais e dizem assim: ai, não me deixas, mas eu faço. Isto, não há uma lei, então, para os filhos que desobedecem aos pais. Quem é que é responsável por esta atitude? Legalmente são os pais, mas não foi o pai ou a mãe que disse para ele responder assim, né? Eu pergunto que nestas situações, então quem é que se responsabiliza nestes comportamentos? De filhos do género destes comportamentos, não é? Pronto. Como também há aquelas situações, tenho que ter porque o meu amigo tem. Se os pais não puderem dar, os filhos têm que compreender isso. Os pais não são menos pais só porque não têm possibilidades para dar. E nós temos que educar, falar.
mais vezes, constantemente, insistir que não é assim. Temos que educar que, para sermos aceitos num grupo, não temos que fazer determinadas coisas para chamar a atenção e sermos aceitos num grupo. Isso não é ser amigos, não é ser colegas, isso sim é quase um grupo para desafiar e provocar a sociedade. É um grupo, digamos, sei lá, mais... Vocês estão a entender, é um grupo que acaba por se desafiar, fazer, digamos, brincadeiras que não são brincadeiras, mas acaba por ser grave. Pronto. E eu pergunto-te, como é que nós vamos dizer aos filhos para que eles aceitem e compreendam a posição dos pais quando não dão as coisas? Eu pergunto. E agora, nesta atitude, os filhos podem bater nos pais, porque os pais não podem nem sequer bater nos filhos, porque automaticamente levam um processo. Mas se um menor até aos 16 anos cometer uma agressão a um pai, não vai preso. Né? Acho que aqui está a falhar um pouquinho da situação. Acho que a lei deveria de trabalhar mais deste assunto, ver as coisas do que é que se pode fazer para que canalizem, que estudem mais os jovens, porque realmente estamos numa sociedade que os jovens já não respeitam ninguém. Pronto. E temos que trabalhar mais nisso para que tenhamos uma sociedade em condições. Enfim, depois também tem aqui o tópico que é: as crianças não se sentem seguras e criam as suas defesas, talvez. Ou seja, eu sou apologista e concordo plenamente com esta frase, que é assim: nós adultos, quando não estamos seguros, nós criamos as nossas defesas, seja a falar um bocadinho mais agressivos, mais revoltados, dependendo de alguma situação que esteja a passar-se. Estão a entender? A nossa defesa talvez também é fugir ou sair daquele ambiente, quando a gente se sente ameaçado, quando a gente não se sente seguro, ok? Portanto, isso é um comportamento, de certa forma, normal, mas eu acho que as crianças, quando eu me refiro aqui que não se sentem seguras, é no ponto que elas não se sentem seguras em lado nenhum, elas veem que os pais não podem garantir talvez a segurança. Essa criança vê que se calhar que o mundo não a aceita e ela pergunta-se porquê, qual é o problema que eu tenho, e aí sim entra o problema da depressão, da pessoa querer se matar, de meter fim à sua vida, e nós temos que estar atentos a isso. Se existe alguém a diminuir os nossos filhos, se existe também os professores a diminuir os nossos filhos, porque o problema também não é só os pais, o problema também está nas escolas. O problema também está na família, que muitas das vezes não são os pais, mas sim pode ser gente na família que por acaso já fez mal aos vossos filhos, seja tio, seja padrinho, madrinha, avós. Estão a entender? E se calhar essa criança não vos quer falar e sente-se ameaçada. E ela sente-se revoltada porque não quer falar aos pais, porque não quer provocar problemas na família, e a criança está a sofrer sozinha. Estão a entender?
E é por isso que muitas das vezes os jovens metem fim à sua vida, porque não foram capazes de partilhar o seu problema e os pais não foram capazes de prestar atenção a um pequeno pormenor. É muito fácil, seja o adulto que for, e dizer assim: está a fazer birra, está a chamar a atenção. No mundo que nós estamos e no mundo que corre, o pequeno pormenor, gente, pode fazer a diferença. E se calhar as pessoas só podem dar aquele pequeno pormenor e não podem dar mais informação. E nós temos que prestar atenção a cada comportamento, a cada atitude, a cada palavra. Eu sei que nem sempre devemos ligar tanto, mas eu acho que hoje em dia devemos tentar nos proteger uns aos outros. Estão a entender? Não é fácil, é uma luta constante, é desgastante. Por isso é que eu digo, tem que haver profissionais, sim, psicólogos ou neuropsicólogos, para acompanhar os nossos jovens, crianças, quando tiverem uma determinada idade, serem contínuos e acompanhar. Ok? Na minha opinião. Depois, temos assim aqui a situação. Não sei o que estamos a educar, crianças ou criar um ser que não merece um nome assim avassalador, digamos assim. O que eu quero dizer é isso. Hoje em dia os pais têm medo de educar, porque muitos pais não conseguem falar com os seus filhos, muitos pais não têm uma proximidade com os seus filhos, não têm uma boa relação com os seus filhos e vice-versa, os filhos não têm uma boa relação com os pais. Às vezes a família não tem bom ambiente em casa, às vezes os pais vivem naquele ambiente de álcool, fumar e não querem saber de nada, gente. Eu só relato assim, eu sou filha de um pai que sempre trabalhou, que volta e meia bebia, e bebia bem, e fumava, mas o meu pai nunca me faltou ao respeito de me tocar ao ponto, como vocês ouvem nas notícias, tipo, de violar. Enfim, o meu pai nunca teve essa situação. Infelizmente, meu pai quando estava com álcool, automaticamente ele não tinha noção sequer da cena que fazia e começou a ser agressivo, porque inicialmente quando ele bebia e fumava ele não era agressivo, mas isso apesar não, ao passar dos anos ele começou a querer agredir toda a gente que estava à frente dele, ou quando uma pessoa chamava lá a atenção, ou quando uma pessoa contradizia, ele passava para esses factos, gente. Estão a entender? Ele nunca veio em direção a mim, eu é que simplesmente metia o meu meio para parar com aquela situação e acabava por levar. Estão a entender, gente? E eu sou filha de um caso de violência doméstica, ok, gente? De um casal disfuncional, que era só discussões, e no entanto sou uma pessoa revoltada, mas eu tive sempre aquilo que era essencial. Não tive muito, mas tive sempre aquilo que era essencial. Tive roupa, tive comida, tive casa, tive pais que discutiam. O meu pai bebia, fumava, ok? Não era os melhores do mundo, ok? Não era os perfeitos do mundo, gente. Mas, no entanto, eu respeitava quem era o pai e respeitava quem era a mãe. Mas se eu vos disser que a minha relação com o meu pai não era das melhores, não era. Porque eu cheguei ao ponto dos meus 12 ou 13 anos, eu deixei de chamar pai. Mas respeitava aquela pessoa porque ele vivia naquela casa.
Estão a entender? E nunca fiz um atentado contra o meu pai. Eu nunca fui, nem nunca faltei ao respeito de querer, ou nunca me passou pela cabeça, de querer pôr fim ao termo à vida do meu pai, gente. Eu pergunto o que é que se está a passar com os nossos jovens. Hã? Porque assim, toda a gente tem problemas. Toda a gente tem problemas. Eu acho que hoje em dia os jovens acreditam muito no mundo da fantasia. Por um lado é bom, faz parte, mas também temos que ver a realidade. Que a vida como ela é. Aceitar a vida que nós temos. Aceitar a vida que de momento nós temos. Quando nós tivermos a nossa casa, nós aí temos que trabalhar para ter as coisas. É assim que nós temos que pensar, e isto fica recado também para os jovens, que só quando vocês começam a trabalhar, começam a ter a vossa casa, aí é que vocês começam a perceber, em minha casa quem manda sou eu, ok? Acho que tem que haver um bocadinho de respeito, apesar de ser mau pai ou má mãe, nestes exemplos que eu vos dei em relação a mim, eu acho que temos que respeitar, ok? Pronto, agora claro, eu aos meus 19 anos, eu fiz queixa da violência doméstica. Aos meus 18, eu também queria fazer, só que a minha mãe não permitiu. Aos meus 19, eu fiz, ok? Pronto, agora, deixei que, não é, as autoridades automaticamente tomasse conta e procedesse o que tinha que ser feito. Estão a entender? Não tomei decisão nenhuma pelas minhas próprias mãos. Estão a entender? Pronto. Eu quero dizer que também hoje em dia os jovens querem tudo à maneira como eles querem. Eu vejo um facilitismo. Ai, temos que fazer a vontade deles. Nem sempre. Hein? Os jovens têm que ter uma personalidade forte, que é ele, eu sou eu, tu és tu. Eu gosto disto, tu não gostas, o problema é teu. Mas quem tem que gostar sou eu, porque sou eu que vou andar com aquilo, ok? Agora, se há um pai ou uma mãe que diz assim, não, tu não vais andar com isso, temos que respeitar o pai e a mãe, ok? Porque quando somos menores de idade, quem manda é o pai e a mãe, ponto, ok? Acho que existe estas vertentes, está a falhar de ambas as duas partes, está a falhar em todo o lado. Acho que nem os professores conseguem também automaticamente dar a devida educação na escola, porque também têm receio de automaticamente levar porrada dos alunos, porque eles não podem a quase repreender os jovens. Mas se um aluno coisar, não pode ir preso, mas o professor pode levar uma porrada dos alunos. Estão a ver a noção das coisas aonde a gente está? Eu, sinceramente, tem que haver aqui uma limpeza, uma autoanálise para tentarmos contribuir para melhores pessoas nesta sociedade. Acho que também as redes sociais não está a ser bom exemplo para ninguém e começo a achar que realmente estas novas modernices só veio mesmo para prejudicar o ser humano, a vida do dia-a-dia do ser humano. Enfim, gente. Infelizmente é este o tema. Achei que tinha que falar, da minha parte é isto. Quero que vocês deixem os vossos comentários, quero que vocês deixem as vossas experiências de vida, se por acaso, o que é que vocês acham assim de situações de hoje em dia. Gostava de saber, sinceramente. Portanto, não tenho nada a acrescentar mais a esta situação, ok? O vídeo já está longo, portanto, obrigada a todos que assistiram a este vídeo. Se calhar para muita gente isto não é nada importante, mas se calhar até aprendiam alguma coisa do que estarem a ver coisas que não interessam nada a ninguém.
Portanto, obrigada a todos que assistiram aqui o vídeo, que assistem aqui o canal, subscrevam, metam um like, comentem, que eu terei todo o gosto de ver os vossos comentários e espero que este vídeo chegue a muita gente e que tentem refletir, analisar e pensar o que é que estão a fazer de errado ou será que estão a fazer errado. E analisar. Se vocês não conseguem, peçam ajuda a um psicólogo. Se vocês não conseguem, peçam ajuda a um neuropsicólogo. Eles estão lá para ajudar as pessoas. Eu sei que há muitas pessoas que não têm possibilidades, mas hoje em dia nós precisamos desses profissionais, ok, gente? Portanto, força a toda a gente que está a passar por essa situação, coragem a toda a gente que tem estes casos em suas casas, porque não é fácil. Força para aqueles jovens que às vezes têm uma família assim disfuncional e força para aquelas famílias que às vezes têm assim os filhos que dão muito o que fazer. E força também para os professores que têm estes alunos com estes problemas, ok? Pronto, temos que nos unir e temos que fazer a mudança acontecer, gente. Portanto, eu espero que este vídeo chegue a muita gente e fiquem bem. E um bom fim de semana.